Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Né? Verdade. Vamos aos recados, então? Vamos. E temos de recado. Primeiro, já aproveita que abriu o vídeo, já curte aí, já deixa seu like, já compartilha, está começando ainda, dá tempo de compartilhar. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vão gostar do vídeo. Curte é assim, curte. É. Não curtiu é assim, mas explica por quê, tá bom? Que mais? Aquele nosso pedido de sempre, quem puder, quem tiver condições de ajudar a manter nossa casa funcionando, ainda, infelizmente, com as portas materiais fechando, mas com certeza funcionando a pleno vapor na contraparte espiritual, né? Porque lá não para. E ainda temos as contas a pagar, pessoas que buscam ajuda de alguma forma e nossa casa precisa estar preparada para ajudar também, né? Então, é quase aquela coisa de nos ajude a ajudar, é quase isso. Ainda estamos vendo sobre as doações, né? Sobre a cesta básica, tá bom? Ainda não temos a resposta como nós vamos fazer essa logística, né? Mas tão logo que tenhamos, a gente vem aqui. Por enquanto, a gente precisa das doações, porque a gente ajuda a N pessoas que estão desempregadas, além das contas fixas da casa, tem pessoas necessitando, gente, inclusive para a compra de remédios. E também um outro recado que é hoje, para quem está vendo isso hoje, sexta-feira, dia 22. Depois de amanhã, dia 24, domingo, vai ter o painel Wear. Vai acontecer às 15 horas, aqui no canal no YouTube também no Facebook, provavelmente também vai estar disponível no Instagram, que é um bate-papo e o tema desse vai ser saúde mental e emocional, com os palestrantes da casa, o Leandro e o Rogério. Então, quem quiser ver esse bate-papo sobre um tema que está muito atual, muito pertinente diante de tudo que a gente está vivendo, fica ligadinho aí no domingo. É um bate-bola muito legal, intermediado pela Elizabeth Borges, né? Isso aí. O de Natal foi maravilhoso, então fica a dica aí para quem não viu o de Natal também, já está nos nossos canais, é só dar uma procuradinha lá. Sim, muito legal, é de grande valia, principalmente nesse momento de tanta angústia, né? De tanta ansiedade. Então, vamos lá, vamos participar, né? Procurar a cura mental, procurar dar o primeiro passo. A gente tende sempre a achar que a saúde é só do corpo, mas não. A gente precisa manter a saúde da mente, a saúde da alma, a saúde do coração também em harmonia, né? O corpo é só um desses detalhes. Eu costumo dizer que quem sustenta a saúde do corpo é a saúde mental. Isso aí, com certeza. Vamos ao nosso tema de hoje. Qual será a parábola que tem a ver com o tema de quarta-feira? E aí, só relembrando, quarta-feira a gente falou sobre retorno à vida espiritual, né? Sim. Qual parábola que tem a ver com esse tema que foi dito na quarta-feira? O que vocês percebem aí pela imagem? Do lado direito, um grupo se banqueteando, né? Todo mundo ricamente vestido, a mesa posta. E ali no cantinho da cena, quase deixado de lado, tem um senhor caído no chão, com as pernas enfaixadas, com um cãozinho lambendo essas feridas. E olha que ainda tem gente querendo bater nele, que é um agravante da situação. Ou seja, você não é bem-vindo aqui.
Não sei se vocês conhecem essa cena, mas essa é a parábola do mal rico e de Lázaro. E aí, olha que curioso, só para dar um contexto a ela, tem um livro que fala sobre a narrativa de Jesus e suas parábolas, que levanta uma hipótese a respeito do tema dessa parábola. Se puder dar um cliquezinho, Rodrigo, para surgir o nome aí, só para deixar bem marcado. Olha que curioso. É o mal rico e Lázaro. Você vê que aquele que está caído ali, que está mendicando, que está com os cães lambendo as feridas, ele tem um nome. Ele se chama Lázaro. Mas o rico não tem um nome. E aí, esse livro, ele traz para a gente uma possibilidade que é a seguinte. Provavelmente, o mendicante, o que está caído ali à porta do rico, ele recebeu um nome porque Jesus o identificou como alguém que merecia destaque. E o mal rico, não. O mal rico não teve atitude suficiente para levar um nome. Então, isso é uma coisa que já explica para a gente o contexto da parábola. Uma outra coisinha que vale a pena ser dita é que essa parábola vem logo a seguir a uma frase que está escrita assim, pouco antes dela, uns 5 versículos antes, dizendo: os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso, ou seja, todos os ensinamentos de Jesus, e nesse ponto ele falava da parábola do administrador infiel, e zombavam de Jesus. Então, os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aí Jesus, vendo que eles não tinham entendido ainda a historinha que ele contou antes, resolveu contar essa parábola de mal rico e do Lázaro. Certo. Eu vou dar só um recadinho. Uhum. Hoje, especialmente, a minha mãezinha está assistindo. Então, eu prometo que, em nome da minha mãezinha e de outras mãezinhas que estiverem assistindo, explicaremos tudo bem fácil, o mais fácil possível, ok? Certo, Ana? Certo. Então, nós vamos e essa explicar. Tá para manga, né, Márcia? E a gente tem a coisa para falar dessa. Pois é, então, vai ser fácil, mãe, extremamente fácil para você e para todo mundo ficar juntos, escutar juntos. Vamos lá. O que a parábola conta para a gente? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, o rico, né? Chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más.
Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse o rico: sendo assim, peço a ti, pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam a eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe: se não ouvem a Moisés e os profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. E essa é bem compridinha e é cheia de significados e de coisinhas por trás dos panos, né, Márcia? Aliás, eu devo agradecer o Lucas, que parábola maravilhosa e cheia de detalhes. Sim. Como o Lucas abriu portas para que a gente entenda direitinho tudo que a doutrina espírita se propõe a ensinar. Isso aí. Para vocês terem ideia, é assim, se eu ficar olhando para baixo é porque eu tô olhando para a minha cola, porque é tanta informação que a gente precisa consultar. Mas olha só, o tanto de coisa que fala essa parábola, que tem a ver com a doutrina espírita. Ela fala que existem provas e expiações, já que o rico passava pela prova da riqueza e Lázaro expiava pela pobreza. A começar pelo título. Vamos lá, a começar pelo título. Sim. A parábola do mal rico, rico e Lázaro. Ou seja, existe rico que não é mau. Sim, sim. Aliás, foi um cuidado, esse mal rico foi um cuidado de Kardec para ele deixar bem claro que esse era um rico que não se comportava bem. Isso aí. Perfeito. Prossegue. Essa parábola fala, então aí já tem a provas e expiações, sobrevivência do espírito, porque afinal está mostrando que depois do desencarne, tanto Lázaro quanto o mal rico foram para o plano espiritual. Fala sobre causa e efeito, o que Lázaro viveu e o que o rico viveu e como isso se repercutiu no plano espiritual. Fala sobre a comunicação com espíritos, porque afinal mostra o mal rico conversando com Abraão, que acolheu Lázaro, e ele fala, inclusive, ele pede a Abraão que mande Lázaro ir falar com os irmãos, né? Com o pai e os irmãos. Então, olha, ele já fala sobre a comunicação entre espíritos e entre espíritos e encarnados, e fala também da importância da caridade. Porque, afinal, Lázaro estava lá na porta pedindo migalhas e ninguém dava, né? E voltando lá, uma coisa que a gente percebe também é que o mal rico ele estaria sofrendo as consequências do que ele passou durante a encarnação, do que ele fez. Isso. E repare, mesmo numa condição muito ruim, pai Abraão chama ele de filho. Uhum.
Ou seja, ele não está desamparado. E eu já me agarrei nisso. Muito bom, é verdade. E aí, vamos fazer que nem a gente costuma fazer lá no nosso trabalho de sábado, Márcia, de voltar o texto para a gente mostrar cada detalhe que tem nessa parábola, porque nessa é até gostoso fazer isso, né? Vamos, vamos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. Por que púrpura e linho fino? Primeiro que o linho, para ser fabricado, para ser feito, ele precisava de um cuidado muito maior do que o algodão. E púrpura, por que púrpura? Porque para conseguir o roxo, precisava misturar a tinta vermelha, que era facilmente, o tingimento vermelho, né, que era facilmente conseguido, ao azul. E o azul só vinha de um molusco que era caro, que era difícil de ser conseguido e precisava de um preparo todo especial. Então, isso já mostra o quanto rico era rico. Ou seja, nem todo mundo usava linho e, principalmente, a púrpura, a cor Pois púrpura. é. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, do rico, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Então você vê, coberto de chagas provavelmente significa que ele tinha hanseníase, que em algumas traduções bíblicas até a gente ainda acha chamando de lepra, né? Mas vamos lembrar que a gente não usa mais esse termo. Então, mas olha o detalhe também. Lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Ou seja, ele desejava, ele não comia. Ele tinha vontade. Não comia e não pedia. E não pedia, pois é. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, quem cuidava dos ferimentos, dos machucados dele, eram os cães. Ele não tinha assistência nenhuma de pessoas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então, aí a gente tem duas situações. O seio de Abraão provavelmente se trata de uma colônia espiritual, né? Já que ele foi levado para um local onde foi bem recebido, bem acolhido. Mas vale um detalhe importante também. Jesus estava pregando para judeus. Judeus que consideravam Abraão como o primeiro que trouxe a crença de um Deus único, que deu esse start, deu esse início ao judaísmo. Então, ele era o maior representante de acolhimento espiritual que esse povo conhecia. Morreu o rico e foi sepultado. Então, você vê que um foi acolhido, o outro simplesmente foi sepultado. E aí ele continua. No inferno, ou seja, ele já diz para onde foi o mal rico, levantando os olhos, estando em tormentos, a consequência da vida que ele teve, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Então, olha o detalhe. O mal rico conseguiu reconhecer onde estava Lázaro, aquele que ficava na porta da casa dele, querendo se alimentar sem ter alimento. E viu que ele estava muito bem acolhido. Né? E aí continua. Ele, chamando Abraão, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Alguém consegue matar a sede
com gotas de água, Márcia? Nunca. Pois é. Você vê que, olha, o rico, o mal rico, reconheceu que, inclusive, eram negadas migalhas a Lázaro, e ele sabia, ele tinha consciência de que, se ele fosse pedir alguma coisa, ele também teria que pedir o equivalente a essas migalhas. Isso. Então, por isso ele pede essas gotas de água para refrescar a língua. Ele pede algo que o conforte, Pois é, pelo menos. exatamente. E ele Né? ainda fala. Ele nem fala, me tire dessas chamas. Não, eu mereço, pelo menos, porque essa chama é a chama da onde? É o fogo do inferno? É a da consciência, né? A É a consciência consciência dele bem reconhecendo o que ele fez e do tipo, eu não tenho condições de sair daqui mesmo. Então, já que eu não tenho condições de sair daqui, eu, pelo menos, preciso de um conforto para suportar. Pois é. E aí, continuando. Disse Abraão, filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Então, mostrou que o rico teve tudo o que era necessário para uma boa vida material, e Lázaro, não. E aí ele continua. Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Ele mostrou a consequência da vida puramente material do rico, enquanto Lázaro estava ali resignado na vida que teve. Além disso tudo, continuando, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Esse abismo é um abismo material? É um abismo físico? Que tipo de abismo é esse, Márcia? É um abismo de condição espiritual. Eu vou dar um exemplo melhor. Vou dar um exemplo melhor. Não, melhor eu não sei, mas é o que está a meu alcance. É como se eu hoje quisesse falar assim, ai, meu pai, quando eu partir desse mundo, eu quero estar com Madre Teresa, ou com Chico Xavier, ou com o doutor... Nem vou falar doutor Bezerra, vou continuar nas freiras, com a irmã Dulce. Aí eu vou para lá, ok, eu sou atendida. Quando eu chego lá, aí a irmã Dulce, Márcia, vamos lá ajudar. Aí eu, que não estou nas mesmas condições que ela, nem em pensamento, aliás, eu teria que vigiar meus pensamentos toda a vida, ia ser um tormento, porque meus pensamentos eles não são iguais a dessas falanges. Então, eu deveria vigiar. E eu sei que, na mesma hora que ela disser assim, vamos, Márcia, está na hora, eu ia falar, espera aí que eu preciso arrumar o meu cabelo. Eu estou na mesma condição? Pois é. Não há um abismo entre eu e eles pelo modo de eu pensar ainda. Sim. Por onde eu me apego ainda. Exatamente. Esse era o abismo. E aí, continuando. Disse o rico, sendo assim, peço a ti, pai, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. E aí tem 2 detalhes interessantes. Primeiro, você vê que o mal rico estava lá nos tormentos dele
E ele, em momento algum, se sente digno de pedir a Lázaro. Ou seja, ainda assim, de alguma forma, ele sente que ou que ele é superior a Lázaro, já que ele pede direto para Abraão, ou ele reconhece que tudo que ele fez para ignorar Lázaro poderia fazer com que ele fosse ignorado também. Isso. Então, vale pensar nisso. E outra coisa, olha como ele deixa claro que é possível que alguém desencarnado, ou seja, alguém no plano espiritual, tenha contato com quem ainda está aqui na carne entre nós. A possibilidade de contato espiritual com o mundo físico está bem clara aí nesse pedaço. E aí, continuando, diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Esse é um detalhezinho que a gente vai deixar para dizer logo que virá o passo a passo do nosso slide. E aí o rico continua. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Mais um detalhe que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha que forte, né? E aí Abraão responde, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, e aí vale o parênteses, dizendo que Moisés e os profetas têm um simbolismo bem forte nessa parábola também, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, ou seja, aparecer para essas pessoas, não serão persuadidos. Eles não se convencerão. Sim, a preocupação daquele que se foi com aqueles que ficaram. Sim, muito bem colocado. Né? Ou seja, morreu, a vida acabou, vai descansar eternamente até o dia do juízo final? Não. Ele ficou preocupado com aqueles que ele ama e não deseja que eles errem assim como ele errou. E quando ele diz aqui também, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Na época também que Jesus ele ressuscitou, entre aspas, o amigo dele, Lázaro, teve gente que viu e ouviu, e ainda assim não acreditaram em Jesus. Tem um livro, que eu esqueci agora o nome, que não é nem espírita, gente, não é espírita, é de um pastor, não é brasileiro também. Ele diz que quiseram matar tanto Jesus, próprios irmãos, próprios judeus, e Lázaro. Olha que entendeu? Triste. Não é triste? Sim. Porque isso não se faz. Olha, nem assim se convenceram. É um coração muito duro. Pois é. Como a gente falou ali no início, né, de que Jesus sentiu a necessidade de contar essa parábola justamente porque os fariseus zombavam dele, ouvindo o que ele ensinava. Então, hashtag fica a dica, né? Para a gente entender isso aí. Agora vamos para o nosso passo a passo, para a gente desvendar os simbolismos. O homem rico, o que ele simboliza aí? Os bens materiais e o egoísmo. Porque era disso que ele tinha em volta, era essa a vida que ele levava, era nisso
que ele via o viver dele, a vida material dele, né? E como a gente comentou no programa passado, o fato de você ter bens materiais não quer dizer que você é abençoado por Deus, porque algumas denominações religiosas eles dizem o seguinte: venha para cá que a sua vida vai prosperar, vai ganhar dinheiro, vai isso, vai aquilo. Então, quando se ganha dinheiro, acha-se que aquela pessoa é um abençoado por Deus. Não, não é desse jeito. Você vai até a religião para tentar se melhorar, entender o processo, né? Para começar a caminhar de maneira digna. E se por um acaso você realmente for bem-sucedido nos bens materiais, por favor, largue o seu egoísmo. Como a gente disse anteriormente falando, os bens materiais, eles são daqui e vão ficar aqui. Eles são para usufrutos e que muitas vezes é colocado em suas mãos, para que você possa ajudar alguém, alguns, Sim. Principalmente. Pois é. Até porque aí a gente volta na máxima da quarta-feira, né, dizendo de que vale ganhar a vida e perder a alma, né? Isso é uma lição importante também. Porque muitas vezes a gente acha, principalmente quando é nosso filho, neto, eles são pequenos, eu só quero que venha com saúde e se dê bem na vida. Esse se dê bem na vida é ter material, e, de repente, esse ter material foi o que destruiu a vida desta criança, desse jovem, ou deste adulto. Então, é saber usar isso. Deus não faz nada errado. Se colocou em suas mãos posses, é para que você dê emprego, porque o emprego é uma caridade, principalmente nessa época. Sim, sim. Né? Como é grato aquela pessoa que tem recurso e que possa fornecer emprego. Sim, pois é. Né? Se não tivesse essas pessoas. Sim. E aí é para mostrar que, no caso do mal rico, como a gente botou ali no slide, o que é apontado é que a vida dele era em torno dos bens materiais e do egoísmo. Sim. Do outro lado, Lázaro, em que estava em volta a vida dele, né? Vamos para o slide? O mendigo, Lázaro, por outro lado, sofria privações e resignação. Essa era a vida que ele levava. E isso foi o fato, gente, dele ser um pedinte e doente, não foi o que salvou ele. Então tá, na outra vida eu quero ser pedinte, eu quero ser doente, mas será um revoltado? Pois é. Não adiantou nada a sua privação. Exatamente. Ele tinha resignação. Essa era a chave. Ele era resignado, ele não estava ali falando mal dos que estavam comendo, daquelas pessoas que estavam ali felizes. Ele não falava mal como é que se diz? Da falta de atenção. Né? Ele era um ser invisível, mas ele jamais
se revoltou contra isso. Uhum. Né? É isso, entender o que ele passava foi o que o salvou. Pois é. Não foi o Tanto fato salvou, simplesmente dele ser pobre e doente. Foi o tanto, fato de entender. sim, e tanto entendeu, tanto se resignou, tanto cumpriu bem sua missão, que aí a gente vai para o outro tópico, que é seio de Abraão. O que simboliza estar nesse colo, nesse aconchego de Abraão? Se não, justamente o céu, a paz interior. Aquilo que Lázaro foi merecedor e, de certa forma, construiu para si. Né? Por outro lado, o mal rico foi para onde? Para o inferno. Em algumas traduções, para o Hades, para o submundo, onde ele teve tormentos da alma, a consciência dele queimando. E eis que ele pede para aplacar essa sede, esses tormentos da alma, as gotas lá que simbolizam o quê? Matar a sede como? Com uma misericórdia imediata. Você vê que ele não queria entender, ele não queria saber o que aconteceu, ele não queria nada além de simplesmente ser socorrido. Não houve nenhum julgamento. Ele já sabia Não, onde estava. exatamente. Ele tanto sabia que ele queria imediatamente ser socorrido. Ok, eu sou culpado, por favor, me ajuda. Exatamente. Bem por aí. Né? Aquela coisa, não, tudo bem, eu errei, mas olha só, como a gente faz no dia a dia, não é? É. E aí, o que Abraão fala para ele? Porque além de matar a sede, ele pede lá depois que Lázaro, ele deixa bem claro lá que Lázaro se resignou que o mal rico, na verdade, teve os tormentos e esse mal rico pede que Lázaro vá falar com o pai e com os irmãos. E aí Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. O que seria esse Moisés e os profetas? Eles têm as leis divinas para seguir. Eles têm o evangelho como exemplo. Mas aí vale um adendo, né? Hoje, a gente entende os ensinamentos de Jesus como essa boa nova, como esse evangelho. Então, hoje, a gente interpreta esse Moisés e os profetas como o evangelho de Jesus, como as leis divinas, porque hoje a gente tem esse entendimento também, graças a Kardec, graças aos estudos que a gente faz e por aí vai. Mas já não é uma forma de dizer, olha só, vocês já têm esse passo a passo. Vocês, nós, né? Já temos esse passo a passo. Nós já temos esse caminho trilhado, essas indicações de por onde seguir. E ainda assim, a gente deixa escapar e pede ajuda de novo, né? Que tipo de ajuda o mal rico pediu a Abraão? A comunicação de Lázaro. Que Lázaro fosse lá dizer aos irmãos dele, olha só, cuidado, não faz por aí. Justamente os alertas da espiritualidade. E aí vem um alerta para a gente também, né? Imagina só, se eles já não consideravam Lázaro em vida, será que eles considerariam Lázaro depois de desencarnado?
Ah, eles iam dizer que era o diabo Pois que é, veio atormentar. Não, passou a vida aqui pedindo e agora está atormentando aqui. E meu pai não está nada nesse lugar. É mentira. pois é. Então, por isso a negativa de pai Abraão. E é por isso que algumas denominações não aceitam a comunicação dos espíritos. Dizem que não é permitida por conta dessa negação. E por conta também do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, onde Moisés elenca uma série de proibições, inclusive o diálogo com os mortos, né? Aqueles pitões, pitonisas, ele proíbe. Então, eles agarram nisso. Então, vamos lá. Não tanto hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem as profetisas dentro de algumas denominações. Mas Moisés, daí, ele não proibiria a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser consultados. Pois é. Muito bem colocado. Então, aí ele já está dizendo que há vida após a morte. Sim. Não é? Sim. Porque o direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Isso significa que os hebreus, o povo hebreu, tinham o hábito de consultar os mortos. Mas cada um em sua... Por isso que Allan Kardec, a doutrina espírita, ela faz das sessões mediúnicas em lugares especiais com o grupo que interage. Porque senão fica algo muito solto, e naquela época era muito solto. Todo mundo fazia adivinhações, todo mundo profetizava, e estava um negócio, uma bagunça. E aí Moisés veio e proibiu. Tanto é que sempre aparece um, né? Eu esqueci o nome dele, sempre tem um X9, porque Eldad e Medad eram dois irmãos que eles estavam profetizando na aldeia. E eles ouviram e foram contar para Moisés. Olha, Eldad e Medad estão profetizando lá na aldeia, está todo mundo indo lá se consultar com eles. Sabe qual foi a resposta deles? De Moisés? Oxalá, ou seja, quem dera. Oxalá todos fossem iguais a Eldad e Medad. Então, olha só, mais uma... Na dúvida, gente, vai ao Evangelho de Jesus. Não entendeu o Velho Testamento? Vem ao Evangelho de Jesus. Eu acho, inclusive, que nós, espíritas, somos mais evangélicos, com perdão aos nossos irmãos evangélicos, do que os próprios evangélicos. Porque nós estudamos o Evangelho de Jesus. A gente tem que parar de justificar o nosso preconceito com leis de um povo de milênios atrás. Né? E Jesus falou, eu não vim alterar a lei. Ele não alterou, ele explicou. Ele explicou. Se fosse assim, Jesus não falava no Monte Tabor, com o espírito, se fosse proibido. Pois é. Então, ele entendeu, Moisés só parou por conta disso. Aí isso me lembra até, deixa eu ver o horário, isso me lembra até uma amiga minha, que ela é evangélica. Não vou falar o nome, que eu amo ela também, não vou. Ela fala, na igreja dela tem as pessoas que profetizam. E ela falou que ela adorava uma saia comprida que ela tinha. A saia era linda. Então, ela não tinha recurso para estar comprando tanto, até porque o culto exigia roupa adequada. E aquela saia era para lá de adequada. Então, ela trocava a blusa e a saia, que ela se sentia muito bem na saia, e a saia extremamente adequada,
ela ia dessa maneira, né? E daí uma irmã do centro, irmã do centro é o nosso, uma irmã lá da igreja falou bem assim, ô, minha amiga, o Espírito Santo está profetizando para mim que essa sua saia... Aí ela, o que tem a minha saia? Não, irmã, é que a senhora só vem com essa saia. Então, olha só, o Espírito Santo, ele mandou outra saia por você? Pois Aí é. ela falou, não, ele só avisou esse. Então, ele deveria ter avisado, irmã, também para você, que eu não tenho outra. Pois é. Então, quer dizer, esse negócio de profetizar, de mediunizar ao léu, ainda bem que chegou Kardec no século XIX, né? Diante do intelectualismo do século XIX, pediu alguém do porte de Kardec que venha arrumar isso aí, porque mediunidade nós temos desde lá do Velho Testamento. Sempre existiu e sempre vai existir. Ele sempre existiu. Então, ele vem e pede isso, e a gente... E ele vai e bota uma disciplina nessa nossa mediunidade. E mesmo colocando toda essa disciplina, eu acho engraçado, né, que nós, espíritas, as pessoas que recebem essa mediunidade, tem umas que têm tanta mediunidade que têm medo da mediunidade, aí elas vão fazer, sabe o quê? Toma remédio. Eu estou ficando maluca, estou ouvindo vozes. Eu estou ficando maluca, estou vendo coisa. Aí ela, ao invés de... Não, peraí, deixa eu resolver isso aqui. Dentro da disciplina. Não é sair por aí profetizando, né? Dando consulta. Eu vou... Não, peraí, vai tomar remédio. Gente, eu falo isso, que eu sou espírita, eu sei o que é isso. Eu perdi há pouco tempo uma amiga, também irmã do espiritismo. E vocês não sabem o que eu fiz. Eu rezei para Deus, eu não tomei remédio, mas eu rezei para Deus, por favor, para ela não aparecer para mim. Gente, olha como é difícil entrar isso na nossa cabeça. Depois eu pedi perdão, amiga, ainda bem que você sabe que eu sou frouxa e medrosa. Sim. Mas justamente por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de comunicação é possível. A gente sabe que acontece. A gente sabe que a vida continua lá do outro lado. Se a gente não soubesse de nada disso, a gente não teria medo. Não me avisa, não. Não me avisa, não. Gente, as profecias foram feitas para não acontecer. Os avisos são dados para que você entre no eixo. E, às vezes, nós somos tão sensíveis que o amigo espiritual, o espírito, bom espírito que chega lá... Engraçado é que mau espírito a gente escuta logo. Não é? Uhum. É engraçada a nossa tendência. Porque, claro, todos... Olha, o pai Abraão falou, filho... lá para quem estava queimando. Então, todos são filhos de Deus, inclusive aquele que vem te atentar, porque vem te atentar porque você é afinizado com ele, e você realmente escuta ele. De tão afinizado. Então, exatamente. Ele não é o diabo, nem coisa que o valha. Ele é irmão sintonizado a você. Mas o conselho do bom, eu tenho medo. É incrível isso. E o que poderia ajudar nisso tudo? Não é justamente o que a gente falou na quarta-feira e mostrou com o exemplo de Lázaro? Não é justamente entender os propósitos da vida, de uma boa vida, fazendo o melhor que a gente pode? Entendendo o sentimento que a gente tem. Isso aí.
Tá bom, está aqui dizendo, eu estou com uma raiva tremenda daquela pessoa. Mas espera aí, no Evangelho aqui de Jesus está escrito que raiva é bom? Aonde está escrito? Então não é bom, resolve essa raiva, que inclusive dá problema no esôfago. Sim, também. Todo mau sentimento, todo sentimento mal trabalhado que a gente tem, inclusive bons sentimentos em excesso, ou seja, fora de controle de alguma forma, eles repercutem no nosso corpo, né? Pois é. Desequilíbrio, nem 8 nem 80. A gente precisa de uma vida equilibrada. Eu amo tanto, 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 tanto que pegou para ele. É posse. Isso não é amor, isso é posse. Exatamente. Então, fica a dica da espiritualidade. Até, como diz lá no último recadinho, né, no último passo lá do nosso slide, esses alertas da espiritualidade existem. A gente está cercado deles o tempo todo, seja por intuição, seja por um amigo que dá um toque, seja por uma frase que leu num livro, seja através de um vídeo na internet, como está sendo esse agora, né? Mas esses alertas existem o tempo todo. O que a gente faz? A gente não quer ouvir. Da mesma forma que Abraão fala lá para o mal rico. Não é? A gente se recusa a ouvir. Você vê que quando aparece para a gente, ou quando a gente escuta, ai, meu Deus, estou louca, eu quero remédio. Estou louca. A gente não quer, a gente não acredita. Uhum. Então, fica a dica para a gente desenvolver e seguir adiante. Enquanto há tempo. Porque para o nosso trabalho aqui, o tempo já está quase acabando. A gente espera, se você quiser, isso aqui tem mais, a gente pode contar N histórias relativas a essa parábola. Diz aí se quer uma segunda parte do programa anterior, e desse programa a gente atende com enorme prazer. Sim. Eu espero, mãe, eu espero que a senhora tenha entendido. Se não entendeu, mãe, coloca aí que a gente vai ver. E isso aí. as outras mamães também, né? A gente espera que tenha entendido, meus amigos. Vamos acabando, Anderson? Quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Não, só lembrando, de novo, do painel no domingo, fica aí a dica para assistir. Saúde mental também tem muito a ver com como a gente encara a espiritualidade. Sim, verdade. Tudo até a próxima semana. E até a próxima semana. Gente, bom final de semana. Fiquem na paz de Jesus. Muito amor, muita paz e muita saúde. Se cuidem, por favor. Se cuidem. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.